Importante no Corinthians, o Timão já negocia um substituto para a Vaidbet. Nessa sexta-feira, a patrocinadora Master, o maior contrato de patrocínio Master da história do futebol no Brasil e na América do Sul, foi desfeito, mas já existem tratativas para um substituto. O interessado ou a interessada é a Aposta Ganha, velha conhecida dos dirigentes atuais do Corinthians. Só para voltar um pouquinho no tempo, lá no fim do ano passado, no mês de dezembro, quando Augusto já negociava patrocínios, a grande favorita a estampar sua marca no peito do Corinthians era a Aposta Ganha. Só que a Vaidbet apareceu na última hora com uma proposta espetacular de 120 milhões de reais. O Augusto preferiu fechar com a Vaidbet, deixando a Aposta Ganha para trás. Com a rescisão do contrato da Vaidbet, as negociações foram retomadas. E é importante contar que foi o pessoal do Corinthians quem procurou o pessoal da Aposta Ganha. Outra informação de bastidor, o Ramon, que é o dono da Aposta Ganha, é corintiano fanático e ficou bastante frustrado por não ter tido a oportunidade de estampar a marca da sua empresa na camisa do seu time do coração. Isso pode ser recuperado, isso pode ser reajustado agora com cifras inferiores. Por ação que eu tenho é de que a Aposta Ganha entende que 120 milhões de reais por ano trata-se de um valor acima da capacidade de retorno. Então, se o Corinthians fechar com a Aposta Ganha, deve fechar em condições menores, até por conta de todo o escândalo causado nos últimos dias devido ao pagamento de um comissionamento de 25 milhões e 200 mil reais. A Aposta Ganha já tornou público essa especulação com uma postagem que conta com um gavião, uma âncora e duas bolinhas, uma preta e uma branca, seguidas da pergunta: adivinhe o time pelos emojis. Todo mundo já sacou que era o Corinthians. Posso assegurar que existem negociações. Se a coisa vai terminar de forma positiva, só o tempo vai dizer. Só para completar sobre o Timão, uma série de notícias ruins. Os funcionários do Corinthians, que têm salários muito inferiores aos dos jogadores, também estão com salários atrasados. O Corinthians tem até o 5º dia útil de cada mês para fazer a quitação dos salários do mês passado. O prazo venceu nessa sexta-feira e não houve pagamento para, por exemplo, faxineiros, seguranças, roupeiros, enfim, aquela galera que trabalha no clube, mas também na sede social. O Corinthians alega problemas com o fluxo de caixa e tenta resolver a situação até segunda-feira. Importante contar também o Samir Carvalho, que é meu amigo, tem um canal aqui no YouTube, trouxe a informação de que o Timão teve contas bloqueadas por conta de ação de empresários que querem receber dinheiro que o Corinthians deve, foram à justiça e conseguiram bloqueio das contas para tornar a situação ainda mais complicada. E para fechar sobre o Timão, a dívida do Corinthians no primeiro trimestre de 2024 aumentou em 130 milhões de reais. Esse é o resultado apresentado pelo balanço do clube. A dívida bruta, que era de 1,96 bilhão, saltou para 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo 1 bilhão 390 milhões do clube, 717 milhões de reais do estádio. Só para completar sobre Carlos Miguel, estava conversando com um dos representantes do goleiro, ele contou que a proposta que o Carlos Miguel tem em mãos do Nottingham Forest é de 722 mil reais livres de impostos por mês, para jogar na Premier League, contrato de 5 anos. Já o Corinthians prometeu para esse sábado, numa reunião com o goleiro, uma última oferta para tentar segurá-lo. 800 mil reais por mês? Só para lembrar, esses 800 mil seriam brutos e inferiores aos 722 mil que ele vai ter lá na Inglaterra. A decisão deve acontecer nas próximas horas. Nottingham Forest já se comprometeu a pagar os 4 milhões de euros de multa, cerca de 23 milhões de reais. O Corinthians corre enorme risco de ficar sem Cássio e sem Carlos Miguel. E você?